E aí galera, beleza? Zebrado Games na área. Galera, hoje nós vamos falar disso aqui, ó, controle. Galera, hoje eu quero fazer um vidinho aí, né, comparativo dos controles, os melhores controles já feitos para videogame. Tem alguns que não vai estar aqui na lista aqui, porque como são videogames mais antigos, né, então a gente não vai contar eles, né, que tipo Mega Drive, Super Nintendo, que já estão mais ultrapassados, né. Então vamos falar só dos controles mais atuais, que são os mais completos, né, com os design e tal, jogabilidade. Então, descartando os controles antigos, que também teve um papel muito importante na história, mas descartando eles, vamos falar só dos controles atuais, né, da variação dos videogames aí. E também descartando também aquela opções de elite, opção de luxo, que lá também não é do videogame. Então vamos falar dos controles de videogame lançados até hoje. Quais são os melhores controles? E galera, começando aqui, ó, vamos falar do controle do GameCube. Muitos falam que esse aqui foi o melhor controle já feito. Você pode pôr na internet aí, o pessoal fala muito desse controle aqui, ó. Controle GameCube. E vamos falar assim, é questão de opinião, né? Porque controle é difícil você falar qual é o melhor, assim, cada um tem uma pegada, cada um tem um estilo de jogo diferente que joga. Esse daqui, galera, o controle do GameCube, ele é o melhor controle para jogos de aventura. Por que eu falo jogos de aventura? Porque a Nintendo, cara, no console GameCube, ela fez um controle específico para os jogos dela, que é o Mario, o Zelda, né? Que usa bastante esses botões de pular, selecionar item, mapa, trava de mira. O analógico dele aqui, ó, o primeiro analógico aqui, nossa, é perfeito para jogo de aventura. Ele é similar um pouco ao do Nintendo 64, é uma evolução do 64. Uma evolução do Nintendo 64. E também o controle de câmera é bem similar ao do Nintendo 64. Então, para jogos de aventura, RPG da Nintendo, nossa, isso aqui é topzera, galera. E um ponto forte também dele que eu gosto muito é a resistência. Nossa, que controle resistente. Você faz a pegada dele aqui, você percebe a resistência do controle. Então, um controle aqui, ó, nota 10. Vamos tirar dois pontos dele aqui. Que são... Então vamos colocar nota 8 aqui nesse controle. Porque a única coisa que não é interessante, por isso que eu falo pra você, cada controle é bom pra uma determinada coisa. O que eu não acho muito interessante é pra jogo de luta, porque o digital dele aqui é muito pequenininho. Esse de câmera aqui também não é tão perfeito, né? Ele é muito pequeno também. Tirando essas duas coisas aqui que são um ponto fraco desse controle, que é o digital e a câmera, que é muito pequenininho o controle, e esse botão que também é muito duro, então ele não tem uma sensibilidade tão grande, que quando você aperta assim, você não tem uma sensibilidade que apertou, sabe? Ele funciona normal, mas a pegada dele aqui não é tão interessante, esse Z aqui, controle Z. Então, tirando um pontinho aqui do controle, porque não é muito interessante para jogo de luta, e a câmera dele aqui também. Então, quase perfeito, vamos dizer, né? Tirando essas duas coisas, nossa, ele seria top. Então, GameCube, beleza? Aí no final a gente vai fazer as considerações e os pós e os contras de todos os controles. Passando pro próximo aqui. Continuando na Nintendo, esse aqui, galera, não tem como não saber de que videogame é esse, né? Esse aqui tem história, hein, cara? Nintendo Wii. Quando eu joguei esse Nintendo Wii pela primeira vez, galera, que imersão que eu tive no jogo. Que imersão. Esse controle de movimento do Nintendo Wii, cara, ele é sensacional, sensacional.
vamos dizer assim, pra mim é um dos melhores videogames que já tive. E o jogo que eu mais... Nossa, eu pirei foi o Zelda Twilight Princess e o Skyward Swords. Principalmente Skyward Swords. Porque o Skyward Swords ele usa muito o controle de movimento, cara. Ele é tipo, você jogar um Zelda usando isso daqui, cara, controle de movimento, que você faz os movimentos da espada e no jogo ele faz os mesmos movimentos, você precisa cortar as coisas nas direções certas. O Nunchuck aqui você usa como escudo, você bate o escudo, você dá um parry no inimigo. Você usa o controle como se fosse uma nave, que tem a opção no jogo lá. Skyward Swords. Fora os Wii Sports, cara. Você jogar tênis, boliche. Cara, que controle, cara. Esse controle é muito animal, cara. Muito animal. E esse daqui, galera, eu vou falar a verdade pra você. Apesar de não ter muito botão aqui, ó, poderia ter alguns botões aqui em vez de estar aqui, que aqui ele dá um desconforto quando você está jogando um jogo muito hardcore. Você fica apertando esses botões que tá meio distante. Então, se tivesse uns botões aqui, ó, ele seria perfeito, né? Olha lá, ó, aqui ele não tem os controles aqui, os botões muito próximos, tem que apertar embaixo. E também, né, que nem eu falo pra você, nenhum controle é perfeito. Então pra jogo de luta, isso daqui já não dá. É mais aventura, né? Aventura. É outra pegada. Então a Nintendo é foda, cara. A Nintendo ela cria uns controles assim próprios para os jogos dela e controles perfeitos, cara. Esse controle aqui é perfeito pro jogo da Nintendo, né? Você não vai conseguir jogar um Street Fighter, um Mortal Kombat aqui. Mas para jogos da Nintendo, Zelda, Mario, Metroid, cara. Metroid, você jogar com Metroid aqui, a mira no controle, cara. Você mirando na TV, cara. Nossa, é muito top, cara. Nintendo Wii. Topzera. Um dos melhores controles que eu já vi. Próximo controle. Continuando na Nintendo. Nintendo Switch. Controlinho que é massa, hein? Esse controlinho aqui, galera. Nossa, adorei esse controle, cara. Principalmente pelo peso. Diferencial do Nintendo Wii que eu gostei muito. Só que o Nintendo Wii ele é meio pesadinho, sabe? Assim, conforme o tempo você vai jogando, principalmente Metroid, que a gente fica muito tempo jogando Metroid, então você cansa um pouco o pulso de ficar segurando ele e mirando na TV. Esse daqui não, cara. Esse aqui é bem leve. É muito leve. Então, se o Nintendo Switch usasse bastante jogos em movimento, com a tecnologia desse Nintendo Switch, eu ia ficar, nossa, adoraria, né? Só que os jogos da Nintendo Switch, nenhum tá usando controle de movimento, cara. Impressionante, a Nintendo ela fez um controle top pra caramba, o controle de movimento aperfeiçoado, Rumble HD. Só que dificilmente você vê os jogos da Nintendo Switch usando essa tecnologia. Todos os jogos dela são de controle padrão, né? Dificilmente você pega um jogo de movimento, assim, é um ou outro tal. A maioria é tudo controle padrão. E esse aqui, galera, para controle padrão, eu acho ele meio desconfortável pelo tamanho dos botões, cara. Principalmente no analógico aqui, parece o analógico do Nintendo 3DS, cara. Sem brincadeira, eu tenho o Nintendo 3DS, então ele é um pouco assim, muito curto. A distância da área morta dele, sabe? Ele é bem pequeno assim o controle, então E os botõezinhos, cara, pra quem a gente que tem mão grande, cara, então ele é um pouco desconfortável. Aí quando você vai jogar o jogo do Nintendo Switch na TV, o que eu acabo fazendo? Uso o Pro Controller, que é similar ao do Xbox. Então, esse controle aqui, o que peca é nesse aspecto, botões pequenos. Se ele fosse usar como controle do Nintendo Wii, seria topzera. Mas como ele não está usando a tecnologia do controle, então, né,
É uma tecnologia que não está sendo usada. Então tá uma falha nesse aspecto para mim. Beleza? Então vamos pro próximo controle aqui. Controle do Xbox. Não tem que... E o Xbox. O Xbox, galera, o que fala desse controle, né? O controle do Xbox, ele é um dos controles mais padrão, assim, para todos os tipos de jogos. Ele é bom para jogos de aventura, jogos de corrida. Tem a alavanca aqui de aceleração muito precisa. O analógico dele é um dos melhores analógicos que tem, que ele é bem durinho, o analógico dele, ó. Tem uma pegada do analógico, que é um dos pontos fortes do Xbox. Os botões tem uma profundidade muito boa. Pegada bem firme. O único lado, vamos dizer assim, negativo, né, que também não é assim tanto, mas que pra mim ele atrapalha um pouco, pra jogar jogo de luta. Que o digital dele aqui, galera, assim, no meu ver, esse digital aqui pra jogos de luta é meio desajeitado, né? E tipo, você vai fazer uma magia, que você jogar um Street Fighter, né? Ou fazer uma especial que você tem que fazer um movimento bem rápido. Então com esse digital aqui, assim, na minha opinião, ele atrapalha um pouco. Às vezes eu vou fazer uma especial, o personagem acaba pulando, né? Então pra jogos de luta, eu acho que ele dá uma pecada nesse aspecto, por esse digital aqui, né? Mas é um dos melhores controles, né? Com certeza. Isso aqui, sem dúvida, o Xbox é muito bom, cara. E por último, galera, vamos para... Por último, controle do PlayStation 4. O PlayStation 4. Galera, esse controle aqui, o PlayStation 4, vamos dizer assim... Deixei o do Xbox e do PlayStation 4 por último, porque os dois são os mais similares. Assim, em termos de design, né? De pegada. Então, o PlayStation 4 e o Xbox, eles estão meio que similares, brigando assim, bastante em termos de controle, né? E até entre os, vamos dizer assim... Entre os fanboys tem essa briga de controle de PlayStation e Xbox, né? Que um fala que o controle do PlayStation é melhor, outro fala que o Xbox é melhor. Assim, no meu ver, os dois são excelentes controles. O que difere um pouco do PlayStation, para mim, como eu jogo muitos jogos de luta, esse digital para jogos de luta, na minha opinião, ele é o melhor digital, comparando com todos os controles, tanto com Nintendo, Xbox e PlayStation. Essa configuração de digital para jogos de luta, eu acho que não tem como discutir. Essa aqui é muito boa. E os botões também não perde muito pro controle do Xbox. Tanto os botões aqui, né? O do Xbox aqui eu acho que ele é um pouquinho mais... Tem uma profundidade maior, uma pegada um pouco melhor. E aqui no controle do PlayStation, cara, esse botão aqui, ó, que é o botão Options, que na realidade é o Start, o Pause nos jogos de luta. Por incrível que pareça, eu já vi em vídeos de campeonatos de jogadores profissionais, não foi uma vez não, várias vezes eu já peguei vídeos de campeonatos assim, de jogadores profissionais, eles apertar o Start no meio do jogo, sem querer eles apertam aqui o botão Start, cara. E comigo que já aconteceu várias vezes.
Então a Sony colocou esse start muito próximo dos botões aqui e de vez em quando você aperta sem querer aqui no meio do jogo de luta, porque como você tem um movimento muito rápido, você acaba apertando sem querer, né? E comparando com o do Xbox, como os dois são similares, né? O que peca um pouco do PlayStation é o analógico, assim, mas é muito pouco, né? Em termos do comparando com o do Xbox, para ter uma noção. O do PlayStation é um pouquinho mais mole e, vamos dizer assim, a sensibilidade do Xbox é um pouco melhor, assim, para jogos de jogos de tiro, né? E a ergonomia do Xbox, assim, para jogos de tiro, assim, ele é um pouco melhor do que o do PlayStation, né? Mas o PlayStation de luta é o ideal. Os dois estão muito similares, né? Os dois, o PlayStation e o Xbox. Tá ok, galera? Então vamos lá para as considerações finais. Então é isso aí, galera. Então vamos às conclusões. A conclusão que eu tive, galera, pensando bem, para falar qual que é melhor, qual que é pior entre os controles, né? Cheguei à seguinte conclusão. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu pensei bastante e eu, por exemplo, Nintendo GameCube. Eu não vejo eu jogando um jogo do Nintendo GameCube com um controle diferente desse daqui, ó. Então, para jogar os jogos do Nintendo GameCube, esse controle aqui ele é perfeito, cara. Então a Nintendo ela fez um controle específico para os jogos do Nintendo GameCube, né? Que é Zelda, Mario, Star Fox. Então esse controle aqui é perfeito. Eu não me vejo jogando um Twilight Princess, um Wind Waker sem esse controle. Esse controle aqui é muito perfeito para esses jogos. Então as produtoras elas fazem controles específicos para seu público, que a Nintendo faz um controle específico para o público dela, que esse controle é perfeito para esse tipo de jogo. O Nintendo Switch ela fez um controle bem compacto, por ele ser um videogame que é portátil, então ele tem que ser pequeno para carregar. Por isso que os botões são tão pequenos, que não tem como eles fazer um botão muito grande, porque para carregar um controle desse, sendo um videogame portátil, não teria como. Então ele se adaptou. Por isso que ele perde alguns pontos na jogabilidade, né? Nos botões são maiores e tal. Então eles acabaram perdendo num quesito para ser portátil, né? E o do Xbox, eu não me vejo jogando um Gears of War, um Halo, sem ser com esse controle, porque para jogo de tiro é o melhor controle que tem. Tanto para jogo de corrida também, como Forza Horizon, né? Forza e tal. E o PlayStation, né? O PlayStation que tem o Street Fighter V, que é o exclusivo dele, né? Que eu jogo bastante. Não teria como jogar o Street Fighter em outros controles, tanto o Xbox, o Nintendo, né? Então esse controle é perfeito para PlayStation, para jogar jogos de luta, né? O PlayStation também consegue jogar vários jogos de corrida também. Entre ele e o Xbox, os dois são bem próximos. É difícil falar qual que é o melhor, né? O que eu mais jogo é com o do Xbox, porque como eu jogo no PC, então a gama de jogos é maior, né? Que eu jogo jogo de aventura, RPG, corrida não jogo porque eu jogo no volante, né? Mas jogo de tiro também eu jogo no mouse. Mas como eu jogo muitos jogos de aventura, RPG, eu uso mais o Xbox, porque eu jogo a maioria dos jogos eu jogo no PC, ok? E para finalizar, o Nintendo Wii.
Nintendo Wii, como eu falei no vídeo aí, foi o que mais me deu imersão nos jogos. Pra mim foi a melhor sensação de jogar um videogame que eu tive até hoje foi no Nintendo Wii. Pela opção de você movimentar o controle, a Nintendo, nossa, ela acertou em cheio com o Nintendo Wii. É o que eu esperava do Nintendo Switch, que até agora ainda não... Eles estão sacrificando o controle para atender o público portátil, para o pessoal jogar no portátil. Então eles estão sacrificando o movimento do Nintendo Switch. Tá ok, galera? Então, se for para mim escolher qual o melhor controle aqui, né? Assim, gosto pessoal, para mim jogar todos os tipos de jogos, que atende maior público, assim, para jogar jogo de corrida, jogo de tiro, eu ficarei entre o controle do Xbox ou PlayStation, pelo fato dos dois ser os controles mais padrão, né? Os dois controles são os mais padrão, que vai funcionar em qualquer tipo de jogo, aventura, jogo de tiro, né? É os dois aqui, ó. Mas a Nintendo não fica atrás pelo fato dos controles da Nintendo ser feitos exclusivamente para os jogos dela, atendendo ao público da Nintendo. Então não tem que fazer. Galera, se vocês gostaram do vídeo aí, se vocês têm uma opinião diferente, né? Deixe seus comentários, qual que são o seu controle preferido, fala aí, né, qual que vocês preferem, qual que vocês gostam mais, né? Dá um like, se inscreve no canal. Beleza, galera? Valeu, um abraço.